apresentação. Boa noite, companheiros. Falo aqui em nome do Movimento de Vacina na Missão. Para a gente é um grande prazer aqui no primeiro congresso do MT, estar aqui discutindo com camaradas de luta de longa data, tanto por experiência própria, mas também muitos outros que me lutam há várias décadas, também na frente das lutas da classe trabalhadora. Para a gente, sem dúvida, o processo de crescimento do MT é algo muito importante. Para a gente é um processo de crescimento de toda a esquerda, que é muito favorável para o conjunto da luta da classe trabalhadora. Assim, vemos da mesma forma o processo de crescimento do próprio PSTU no Brasil, como algo muito favorável para a luta da classe trabalhadora, para que a gente talvez consiga superar os dilemas que estão colocados de forma bastante clara na Europa. Eu acho que o debate foi muito interessante, colocou algumas questões bastante importantes a respeito da situação na Europa, e a gente gostaria de pontuar também alguns elementos. Nós pensamos que a crise não é apenas, claramente, uma crise financeira, como colocou o companheiro na insurgência. É um processo, claro, de queda tendencial da taxa de lucro. Muitas vezes é colocado como se fosse uma crise meramente financeira. Então, se abre espaço aí para até, em certa parte, se legitimar uma lógica de luta apenas contra o capital financeiro, ou um processo meramente superestrutural de circulação de capital entre os Estados. A crise ela é profundamente uma crise de mais-valia do capital. E nós pensamos que, em grande parte, a estratégia da burguesia é rebaixar o nível de vida da classe trabalhadora na periferia de toda a Europa, para que assim se rebaixe o nível de vida da classe trabalhadora no coração da Europa, onde você tem setores do capital com composição orgânica muito mais alta, onde é possível extrair também uma mais-valia muito mais alta. E pensamos até, desse ponto de vista, que não é interessante para o capital um processo de expulsão da Grécia da zona do euro, porque a própria manutenção da Grécia na zona do euro e na União Europeia facilita esse processo de nivelamento por baixo do nível de vida da classe trabalhadora do conjunto da Europa. É claro que apareceu a estratégia do Schäuble, recentemente expulsar, mas é expulsar por um determinado período. Ele tem clareza de que a saída da Grécia da zona do euro e um retorno ao dracma, um retorno a uma economia nacional capitalista, uma moeda nacional capitalista, levaria a um rebaixamento do nível de vida de forma muito acelerada da classe trabalhadora. Ele tem total clareza disso e propõe que isso, como alternativa, seja feito para que a Grécia retorne até 2021 para a zona do euro. Então isso também seria uma estratégia do capital para acelerar o rebaixamento do nível de vida da classe trabalhadora no conjunto da zona do euro, à medida que a Grécia retornaria. Eu estou falando isso porque eu acho que é uma questão bastante interessante, que muitas vezes se coloca como uma estratégia para a classe trabalhadora a mera ruptura com a zona do euro. E eu acho que a questão tem que ser colocada sempre do ponto de vista marxista clássico, no sentido de que uma ruptura deveria ser um resultado de um processo de constituição da autoridade de poder e tomada de poder pela classe trabalhadora. Nunca a ruptura com a zona do euro poderia ser um ponto inicial de um programa estratégico da classe trabalhadora. Isso seria desastroso, sem dúvida, para a classe trabalhadora, porque, inclusive, é aceito como estratégia dos setores do capital, porque rebaixa o nível de vida da classe trabalhadora de forma muito rápida. Nós avaliamos, sem dúvida, a crise grega, a tragédia grega, é a tragédia da constituição da dualidade de poder. O problema que está colocado é a constituição de um poder da classe trabalhadora a partir dos locais de trabalho. A crise se arrasta há vários anos e isso, infelizmente, não se desenvolve. Por mais, inclusive, que haja setores, como o próprio KKE, Partido Comunista Grego, que não foi citado aqui,
é um setor que tem uma inserção importante na classe trabalhadora, mas cabe questionar por que ele próprio até hoje não desencadeou um processo de abertura da dualidade de poder na Grécia. Então, acho que fica bastante claro uma limitação na Grécia, em que as estratégias que estão colocadas estão, em última instância, enfocando a classe trabalhadora. Uma parte de Tsipras, né, a política geral do Syriza, a política reformista, de conciliação, para atender os interesses do capital. Por outra parte, o setor da esquerda que está propondo uma ruptura com a zona do euro enquanto ponto inicial de programa. E, por outra parte, o próprio Kakaí que critica isso desse ponto de vista, mas não abre um processo de dualidade de poder para se colocar na prática o problema da ruptura com a zona do euro. Então, em última instância, a tragédia grega é a tragédia da dualidade de poder. Eu estou falando tudo isso porque eu acho que alguns comentários sobre eles foram muito importantes. O companheiro Daniel colocou a questão da Argentina, é fundamental. A inserção da classe operária como norte do PTS é uma coisa muito importante. Então, nós temos que pensar, a partir daqui, agora, se é que nós teremos uma história, no mínimo, um pouco parecida com a situação europeia, quantos anos nós teremos para nos inserir de forma séria, determinada, nos setores estratégicos da classe trabalhadora, da classe operária, também setores estratégicos de serviço, para que a gente não repita a tragédia grega. Para que, quando a crise se abrir aqui de forma séria, para que isso não, a crise política, pelo menos, para que isso não, essa tragédia não se repita aqui. É claro que, do ponto de vista econômico, o que a burguesia brasileira está fazendo é muito parecido com o que a burguesia europeia está fazendo. O problema do Brasil não é um problema de ajuste fiscal, né? A gente sabe. O Estado, o Marx já comentava no Capital, o Estado é um grande alavancador da economia. E também pode ser um elemento que gera recessão quando necessário para gerar desemprego e inflação. É o que a gente está vendo agora, e é o que a burguesia europeia está optando por fazer, né? Se valer do Estado para criar um processo excessivo, para criar desemprego, criar inflação, para assim conseguir estabelecer um nível de extração de mais-valia mais alto. O problema está dado para a gente de forma muito séria. É a mesma estratégia praticamente que a burguesia está fazendo. Agora, como responderemos? Os companheiros falaram muitas vezes do programa de transição. O programa de transição é central, mas não apenas como um método em que se parte do mínimo para o máximo. Não apenas como um método dialético, em que é preciso se pensar uma ponte. Mas o programa de transição é fundamental à medida que recupera a experiência russa da dualidade de poder. E um elemento fundamental que nós sempre comentamos é a questão das reivindicações da escala móvel de salários e escala móvel das horas de trabalho. Elas não devem ser tomadas, evidentemente, como fetiche, mas devem ser tomadas como algo que ajuda a impulsionar a abertura da dualidade de poder. Nós vemos agora, por exemplo, com o PP da Dilma, um processo que se propõe uma redução da jornada de trabalho com redução dos salários. E vemos na prática a Mercedes, por exemplo, a classe operária, se negando a rebaixar os salários. Podem rebaixar a jornada de trabalho, mas não rebaixam os salários. Isso na prática é escala móvel de salários. Então, a classe trabalhadora está propondo uma racionalidade para o conjunto do movimento da esquerda, e eu acho que a gente precisa tomar isso nas nossas mãos, como uma forma de concretizar o programa de transição. Se é possível um internacionalismo de uma forma mais concreta, é pensar o internacionalismo enquanto uma aplicação internacional do programa de transição, como uma forma que impulsiona, a partir das escalas móveis, a dualidade de poder. Então, a crise, realmente, da classe trabalhadora, e que está de forma gritante na Grécia, é a crise da abertura da dualidade de poder. Infelizmente, também é a crise da não inserção da esquerda revolucionária nos setores produtivos fundamentais, mas, além disso, também a crise de um certo esquecimento do programa de transição. Para Trotsky, a experiência da greve geral francesa de 1936 foi fundamental,
para elaborar as propostas da escala móvel de salário, da escala móvel das horas de trabalho. E isso é um processo de avanço histórico, da experiência de luta da classe trabalhadora que não pode ser apagado, não pode ser esquecido. Então, enfim, saúdo aqui os companheiros. Acho que os companheiros que seguirem a linha da Argentina estão muito mais corretos, porque de fato a opção não é o Syriza, não é o Podemos. Esses setores pequenos burgueses vão ser desmascarados cedo ou tarde. E tomara que a via da classe trabalhadora que está sendo colocada na Argentina se coloque no Brasil, para que assim a gente consiga não sofrer a crise da Grécia, que é a crise da dualidade de poder. A gente consiga impulsionar, a partir das reivindicações transitórias, a criação do poder dos trabalhadores. Vamos adiante, companheiros.